Há uma frase que eu sempre falo para os meus filhos: aqueles que não escuta cuidado, escuta coitado. Essa frase é uma frase de alerta. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 7 de junho de 2026, mais um devocional diário da AD Holiness. O nosso tema hoje é um alerta amoroso. Diz que na Indonésia, no ano 2010, houve um tsunami na Indonésia, na ilha de Sumatra. E aquele tsunami chegou a matar cerca de 400 pessoas. Aquele incidente, essas mortes poderiam ter sido evitado se o sistema de alerta tivesse funcionando, se alguém desse realmente atenção para aqueles alertas. Quando foram olhar, as peças, as bombas que faziam o alerta estavam desativadas, a ponto de não avisar quando essas ondas começaram a crescer e afetou a ilha da Indonésia, matando cerca de 400 pessoas. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, Jesus também deixou-nos um sistema de alerta. No capítulo de número 18, lá pelos seus versículos 15, a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, se o teu irmão pecar contra ti, isso é um sistema de alerta, vá a ele e converse com ele. Se ele te ouvir, ganhaste um amigo. Se ele não te ouvir, chama mais uma ou duas testemunhas, conversa com ele novamente. Se ele ouvirem, vocês ganharam um amigo. Mas se não ouvir, conversa com a igreja, e a igreja conversando com ele, se ele não ouvir, então trata-o como gentil e publicano, ou seja, afasta-o da igreja. Isso é um sistema de alerta que Deus cria para tratarmos do pecado de alguém quando peca. E é bom sempre estarmos atentos aos alertas bíblicos, Então, esse sistema de alerta foi o próprio Senhor Jesus que deixou para nossa instrução e o cuidado de uns com os outros. Muito bem, hoje nós vamos ler o capítulo 28 e 29 de 2 Crônicas, Estamos no nosso devocional diário, cada dia nós lemos porção do Antigo Testamento, porção do Novo Testamento e uma reflexão que foi essa aí dessa ilha da Indonésia e um alerta para os nossos cuidados. Vamos lá, capítulo 28, no capítulo 27 de 2 Crônicas, Jotão, ele busca ao Senhor diligentemente. E eu coloquei aqui: mas neste mundo ninguém é de ferro, e mesmo se fosse, enferrujava. Ele morreu, Jotão morreu, e agora o seu filho Acais reina em seu lugar. Vamos acompanhar. O rei Acais, irmãos, ele não serviu ao Senhor como os seus pais. A Bíblia diz que ele não seguiu os caminhos de Davi nem dos seus antepassados. Antes, ele levantou ídolos, ele adorou a Baal, ele sacrificou até mesmo seus próprios filhos a Moloque. Há um outro texto que diz que ele chegou até a consultar necromantes e daí por diante. Aí a Bíblia diz que, além disso, ele ainda fechou as portas do templo do Senhor. E sabe, tem um texto lá no livro de Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Acais foi um rei que ele deixou isso acabar. Ele deixou o fogo do altar se apagar. A Bíblia diz que ele fecha a porta do templo e proíbe do povo entrar no templo. Que rei terrível, não é verdade? Pelo que o Senhor permitiu da Síria e do próprio rei de Israel arrasar Judá. De uma tal maneira, irmãos, que mais tarde Deus usou um profeta chamado Obed para chamar a atenção de Israel, dizendo para Israel: olha, o Senhor estava irado com Judá, e o Senhor permitiu que vocês e o rei da Síria assolassem Judá, mas vocês foram muito maldosos com Judá, a ponto de trazer de Judá todas as mulheres escravas, de trazer escravo. Não é assim aqui, vocês são irmãos. Aí o texto bíblico diz que Obed conversa com eles e o rei de Israel ouve e manda
todo o povo de Judá de volta para sua casa, pega os anciãos, coloca eles em mula, coloca eles em jumento e manda eles embora para sua casa de volta, Judá. O nosso Deus é um Deus, irmãos, zeloso por cada um de nós. Mesmo às vezes ele castigando, ele corrigindo um dos seus filhos, o texto lá em Hebreus diz assim, qual é o pai, né? Qual é o filho que o pai não corrige? Né? Então o nosso Deus, ele trata-nos como filho, ele trata-nos, irmãos, e às vezes ele precisa, corrigir os seus filhos. E foi justamente o que ele fez com Judá. Muito bem, aí a Bíblia diz que Acais recorre pedindo ajuda ao rei da Síria. Olha só que Acais é terrível, né? Aí a Bíblia diz que o Senhor, ele fez o quê? Ele humilhou a Judá por causa dos maus atos de Acais. E ele adorou outros ídolos de outras nações. Mais tarde, ele morre. E agora o seu filho Ezequias, um novo rei, reina em seu lugar. De Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar sempre esse texto. Fulano viveu, tantos anos, morreu. Fulano viveu, morreu. Fulano reinou, morreu. Fulano reinou, morreu. A morte é certa para todos, mas a vida eterna só para aqueles que crê em Cristo como seu Salvador. Capítulo 29 de 2 Crônicas, Ezequias, ele começa agora a reinar sobre Israel. Ele tem apenas 25 anos de idade quando ele começa a reinar. A primeira coisa no primeiro ano que ele fez foi abrir as portas do templo. Vamos cultuar ao Senhor. A Bíblia diz que ele abre as portas do templo, chama os sacerdotes, chama os levitas e diz, vocês precisam santificar a vida de vocês, vocês precisam santificar o templo, vocês precisam limpar o templo, vocês precisam organizar, porque nós vamos servir e adorar o Senhor. A Bíblia diz que os sacerdotes começaram a consagrar a sua vida, os levitas também começaram a entrar em consagração, entraram dentro do templo, limparam o templo, né, organizaram as coisas do templo, demoraram aí 16 dias para fazer essa limpeza total. Depois vieram até o rei Ezequias, né? E disse para o rei Ezequias, olha, nós já consagramos a nossa vida, nós já estamos prontos, o templo já está pronto, já está preparado. Aí Ezequias disse, agora vamos fazer sacrifícios ao Senhor. E a Bíblia diz que eles fizeram aí uma aliança com o Senhor. Eu marquei aqui algo que é assim, ó. O líder da nação, biblicamente falando, todas as vezes que eu estou citando aqui, é na Bíblia Sagrada. Os líderes de Israel, quando eles assumiam, eles eram responsáveis espiritualmente pela nação. Se esse rei fosse temente a Deus, Deus abençoaria a nação com muitas bênçãos. Mas se aquele rei fosse um rei idólatra, um rei que não amasse a Deus, um rei que não buscasse ao Senhor, o Senhor também afligia a nação. O nosso país também. Todas as nações não são diferentes. Quer ser abençoado, o nosso líder precisa temer a Deus. Queremos ter um país abençoado, coloquemos alguém no poder, na autoridade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso governo, alguém que seja temente a Deus, alguém que ame a Deus, alguém que permita-se buscar ao Senhor. Versículo de número 12, capítulo 29, versículo 12, diz então os levitas, eles começaram a trabalhar. E os sacerdotes se santificaram, os levitas também se santificaram, e houve grande consagração, houve grande holocausto ao Senhor. Cerca de 600 bois, 3.000 ovelhas e bodes, e Ezequias e todo o povo estavam, termina o texto, feliz. Glórias a Deus. Temos um novo rei em Israel, esse rei temente ao Senhor. Continua nos próximos capítulos. Mas vamos lá. Agora para João, capítulo 17. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 17, vai falar sobre a oração intercessória de Jesus. Muitos chamam assim, né? E Jesus começa fazendo a oração sacerdotal. Outros chamam também oração sacerdotal. E ele começa dizendo, Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho também tu glorifique a ti. E ele diz aqui, eu vou passar por cima assim, ele diz assim, Senhor,
O Senhor tem dado autoridade a mim sobre toda a humanidade, para que ele dê vida eterna. E a vida eterna é essa. Está escrito lá em João capítulo 17. Que conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus como o Deus Todo-Poderoso e o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus disse mais, olha, tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. E diz ainda assim, assim como nós, Jesus falando de Deus, assim como nós somos um, eu também quero ser um com eles. A suma do capítulo 17 fala de unidade. E a unidade entre pai e filho, e esse filho, Jesus Cristo, também quer unir. Ele disse, Pai, que ele se torne um em nós, assim como eu sou um em ti. Que bênção do céu. É Cristo nos unir nele e em Deus. Sabe o que a Bíblia finaliza aí dizendo? Lá no livro de Apocalipse, Jesus disse assim, eu venci e sentei no trono do meu Pai. Assim também aqueles que vencerem sentará comigo no trono do meu Pai. Um trono para todos sentarem juntos. É um mistério muito grande aí. Esse é o mistério da unidade. A igreja é unida, o povo é unido. E unido a Cristo, unido a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Amanhã temos mais. Um grande abraço a todos.